Salve, salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a gente confere com a Bíblia. O tempo passa, já estamos em novembro de 2022, já temos um novo presidente eleito no Brasil, mas a coisa foi difícil, não foi? Está sendo. Pois bem, voltando aqui. Hoje é o nosso terceiro episódio da série Os Evangélicos e a Questão Gay. A questão, para os evangélicos gays é uma questão, e para você é ou não? Veja bem, meu querido, não deixe de assistir os episódios 1 e 2, está aí no meu canal, o canal Sérgio S. Bento. Assista e compartilhe, pelo amor de Deus. Antes de entrar no assunto, sempre, todos os episódios, no início eu estou fazendo alguns esclarecimentos, tá bom? Vamos a ele. O assunto tem 5 partes. Hoje nós estamos no terceiro, tá bom? E é porque eu quero ser bem didático, porque é um assunto que merece que as coisas sejam bem claras, nos pontinho por pontinho, detalhe por detalhe. E eu peço para você precisa ter paciência, assistir tudo com calma, né? Para depois você dar a sua opinião concreta. E eu creio que vai valer a pena, tá bom? E o meu foco aqui nesse estudo é a pessoa gay, o homossexual, tá bom? Que sofre com a sua condição, que não faz propaganda da sua condição, que não tenta impor sua condição como um ideal de vida, como se fosse uma ideologia, como a gente tem visto por aí. Portanto, não vou falar aqui de casamento gay, de banheiro unissex, de adoção de crianças por gays. Não, tá bom? E uma definiçãozinha de significado de gay: pessoa cuja atração afetiva ou emocional é demonstrada ou direcionada à pessoa do mesmo sexo, homossexual. E eu vou estar usando os dois termos aqui, tá bom? Gay e homossexual, um ou outro, tá ok? Hoje, então, continuando o nosso papo, o assunto é bem interessante. No nosso terceiro episódio dessa série de hoje, o nosso assunto é uma pergunta: homossexualidade tem fundamento ou não? Para você, homossexualidade tem fundamento ou não? Veja bem, para mim a questão é resolvida. Como é o título dessa série, para os evangélicos, a maioria, 90% ou mais, não está resolvida. Veja bem, o pessoal diz que a homossexualidade é uma escolha, e por isso mesmo é pecado. Para você, a homossexualidade tem fundamento ou não? É possível ser homossexual ou não? O que você acha? Está preparado? Vamos lá então, tá bom? Primeiramente eu quero falar da presença histórica dos homossexuais. Gente, só não houve gays no paraíso. Fora dele, desde sempre. As informações constam da presença de homossexuais no mundo inteiro. Tudo muito antes do que vemos na Bíblia. Ou seja, a homossexualidade não é um fenômeno recente, como parece para muita gente, não, hein? Mas existe há milhares de anos e em todo o mundo. É só ler os livros de história aí, tá bom? Alguns dados. Veja bem, pesquisa realizada no Brasil pela Unesp e USP, publicada pelo jornal Poder 360, agora no dia 7 de novembro de 2022, mostra que o Brasil tem 12% de pessoas LGBT+, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Esse percentual corresponde, numa população de 220 milhões que tem o nosso país, a 19 milhões de pessoas. 19 milhões de pessoas. Gente, é muita gente. Você não acha? Veja bem, havia homossexuais no Brasil colônia. Você sabia disso? Pesquisadores
como sociólogos, antropólogos, padres, missionários cristãos, confirmam que havia homossexuais e a prática do homossexualismo entre os índios tupinambás e Yanomami. Você está pensando o quê? 500 anos atrás. Estou falando de algo aqui, tá bom? Isso era muito comum, inclusive entre irmãos, primos, tia, meninos e adultos. Os cristãos, os missionários, os padres, ficavam chocados. Outra coisa, a gente tem a presença de homossexuais dentro das igrejas. Tem muita gente que não admite, né? É uma coisa feia, mas é verdade. Veja bem, temos pastores gays, filhos de pastores gays. Temos pastores que mandam o seu filho gay, vai embora, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai estudar, não quero você aqui. Você está atrapalhando o meu ministério. Em tempos de fake news, né? É bom a gente provar o que a gente diz. Então vamos lá. Para não dizer que eu inventei, manipulei dados, vamos aos fatos. Um exemplo bem prático. Tem um papo aí entre pastores sobre gays nas igrejas, está aí, você pode pesquisar, tá bom, você vai encontrar. No dia 25 de julho de 22 desse ano, foi postado um vídeo no Instagram do pastor Josué Gonçalves a respeito do grande número de homossexuais nas igrejas evangélicas. Presente nesse papo aí estava um outro pastor, Estevão Fernandes, presidente da primeira igreja batista de João Pessoa. Procure o vídeo, como eu disse, você vai encontrar aí, você vai ver o papo entre eles. O pastor Josué Gonçalves é muito conhecido no Brasil. Ele ministra encontros de casais, jovens, é escritor, tem programa de TV, é líder da igreja Família Debaixo da Graça. Vamos a algumas falas do vídeo. O que disse o pastor Josué Gonçalves? Abre aspas. Há um número grande de homossexuais na igreja. E ele diz mais. São os filhos de famílias da igreja que, de repente, se declararam homossexuais. Fecha aspas. Ou seja, não são novos convertidos. Não é gente chegando de fora, mas os que estão dentro da igreja há algum tempo. Veja agora o que disse o pastor que estava com ele, o pastor psicólogo Estevão Fernandes. Ele considerou o tema urgente e contemporâneo. Ele relatou o caso de um pai empresário que levava a filha para os ensaios na igreja com o grupo de dança. E aí disse que percebeu uma mudança no comportamento da filha. Abre aspas. Resumindo, o pai teve acesso ao celular da filha e descobriu que havia um grupo de umas 4 meninas que tinham encontros lésbicos no banheiro da igreja. Fecha aspas. E aí, o pastor contando disse que a menina disse para o pai, abre aspas, eu não era assim, pai, né? Eu aprendi na igreja. Fecha aspas. E ele relatou um outro caso, um jovem que tocava violão e considerado uma bênção na igreja. Chegou para ele, para o pastor, e disse, pastor, eu decidi sair do armário. Eu sou gay e estou apaixonado por um rapaz aqui da própria igreja. Eu imagino como que ele ficou, né? E aí o pastor conta que ele entregou o cargo porque ele disse que não conseguia viver essa esquizofrenia comportamental. Parabéns para esse rapaz, parabéns, esse é macho gay. Não é macho gay, mas é macho gay. Teve coragem, peito, né? E preferiu a não hipocrisia, mas ser verdadeiro e ser honesto. Mas o que a gente vê não é isso daí. A galera fica se escondendo, não é? Uma perguntinha. Quantos evangélicos gays temos no Brasil de hoje? O IBGE está fazendo aí um censo aí, eu não sei se vai aparecer alguma coisa, mas veja bem, pesquisa aponta que nós podemos ter 31% de evangélico no Brasil. Numa população de 220 milhões, isso significaria que a gente tem aí quase 70 milhões de evangélicos, ok? Bom, desses 70 milhões de evangélicos, quantos por cento são gays?
Geralmente a média dos grupos gays na sociedade de maneira geral varia de 10%, 7, 8, 9, 10%. Mas vamos supor que desses evangélicos, desses 70 milhões, 10% sejam gays. Quanto a gente teria? 7 milhões. É muita gente. Mas vamos supor que a gente tenha metade, 5%. A gente teria 3 milhões e meio de gays. Ou seja, dá para encher uns 50 maracanãs só com gays evangélicos. A média de gays no mundo geralmente é por aí de 7 a 11%. Numa população que já atingiu 8 bilhões. Quanto dá? Você viu, meu querido? É gente pra caramba, é gente pra caramba, é gente pra caramba. Conclusão é a seguinte: só não existia gays no paraíso, meu querido. Fora dele, sempre em todas as culturas da Terra, entre índios, aborígenes, bárbaros, vikings, grego, romano, judeus, todos, tá bom? Eu termino este primeiro pontinho aqui te fazendo uma pergunta. Conforme a gente viu, do ponto de vista histórico, tem fundamento ou não a homossexualidade? O que você acha? Pense um pouquinho, tá bom? Vamos para mais um ponto que pode nos revelar se a homossexualidade tem fundamento ou não. Criação e queda. Veja bem, a criação original de Deus é narrada aí nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, ok? Você pode ler aí. Veja bem, vejamos então como essa criação original de Deus acontece. Em Gênesis 1, 26, lá diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que vemos aqui na criação original de Deus? Que todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Podemos dizer, lógico, perfeitos. Bem, podemos dizer então que Adão não era cego, aleijado, paralítico, não é mesmo? Ok? Vamos dar mais um passinho. Gênesis 1, 27, se diz que Deus criou homem e mulher. O que a gente vê aqui na criação original de Deus, que Deus criou a humanidade bissexual, ou seja, macho e fêmea. Aqui não tem espaço para um terceiro sexo. Claro? Ok? Sem problema. Mais um pouquinho agora, Gênesis 2:24. Lá se diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois a uma só carne. O que vemos aqui na criação original de Deus, que a união conjugal, casamento, foi instituída por Deus e é exclusiva entre homem e mulher, macho e fêmea, ok? Acho que ninguém tem dúvida disso daqui, ok? Vamos lá? Bom, eu acho que essas afirmações sobre a criação original de Deus são quase unânimes entre os cristãos, não é mesmo? Temos homem e mulher, macho e fêmea e união entre eles. E eles são perfeitos, saudáveis. Eu acho que você não tem dúvida, né? Continuando. Entretanto, não podemos nos esquecer de que tudo isso aqui ainda acontece onde? No paraíso. E como? Antes da queda. Ou seja, tudo isso aqui só pode ser uma realidade no paraíso. Fora dele, não é mais assim. Que isso fique bem claro. Você me entendeu, meu querido? Você me entendeu? E aí eu faço a pergunta para você. O que é que aconteceu depois de Gênesis 3?
todo mundo que tem Bíblia, criançada, escola dominical, todo mundo sabe, não é? O texto fala da queda de Adão e Eva. Você já leu? Eu não vou ler todo este capítulo 3 de Gênesis. Faça isso, por favor, tá bom? Lá fala de como Adão e Eva desobedeceram a Deus. E a seguir temos as consequências diretas do pecado, tá bom? Vamos a um pequeno pedacinho aí do texto que eu vou ler, Gênesis 3, 16 e 19. E a mulher disse, Deus já está falando aqui das consequências que eles vão colher por causa do pecado, da desobediência a Deus. E a mulher, Deus disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio às dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja bem, cardos e abrolhos aqui, na ênfase que eu dei, são símbolos das produções de anomalias, deformidade e desordens na natureza e na existência humana. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso em Romanos 8, 22 e 23. Sabemos, diz Paulo, que toda natureza criada, ele está falando da natureza da criação, até agora geme com dores de parto. E não só isso, não só a natureza, mas nós, falando agora dos seres humanos, mesmos, temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, é o que diz o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que é um gemido na natureza e no ser humano por causa dessas anomalias, deformidades e desordem depois da entrada do pecado no mundo e que por isso aguardamos a redenção, a natureza e o ser humano. Agora eu te pergunto, depois disso, o que temos depois da queda, então, meu querido? O que a gente tem depois da queda? Anomalias, deformidades e desordens. No paraíso a gente tinha isso? A gente tinha isso no paraíso? Não. Não. O que o seu pastor e a sua igreja ensinam sobre isso? Essas coisas é assim? Elas aconteceram? A queda afetou todos nós, a humanidade inteira? Sim ou não? Veja que por meio de Adão e Eva, o pecado e a morte entraram no mundo e passaram para todos os homens, porque todos pecaram. Este é um dos principais pontos do ensino da teologia cristã. Você sabia? Entretanto, parece que quando se trata da área sexual, ela não foi afetada pela queda, mesmo vendo o que vemos todos os dias debaixo do sol. Há como que um auto-engano, um fingimento, uma negação sobre esses efeitos do pecado na área sexual, principalmente quando se trata da questão da homossexualidade. Eu quero aqui, então, te fazer algumas perguntas diante de algumas anomalias, desordens na existência humana. Preste atenção. Você acha normal uma criança viver com o coração fora do tórax? Eu não. Mas foi o que aconteceu com uma menina russa. Ela nasceu com o coração fora do tórax e os intestinos fora do abdômen. Ela sofre de uma doença rara conhecida como pentalogia de Cantrell.
e afeta 5,5% dos bebês a cada 1.000.000 de nascimento. O coração fica fora do peito da menina e está coberto por uma camada de pele. Mais uma pergunta. Você acha normal uma mulher ter 2 vaginas? Eu não. Mas a norte-americana Cassandra, de 22 anos, que vive em São Francisco, na Califórnia, tem 2 vaginas. Mais uma pergunta. Você acha normal um bebê ter 2 cabeças? Eu não. Mas em Bangladesh nasceu uma menina com 2 cabeças. Ela come com as 2 bocas e respira com os 2 narizes. O restante do corpo é de uma criança normal. Em janeiro de 2007, nasceu um outro bebê no México com 2 cabeças. Mais uma pergunta. Você acha normal gêmeas nascerem com as cabeças coladas uma na outra, as siamesas? Eu não. Mas na Índia e em alguns outros lugares do mundo têm nascido crianças gêmeas unidas pelas cabeças. Recentemente houve uma separação de cabeças de siamesas. Você acha normal, mais uma perguntinha, nascer sem os olhos? Eu não. Mas Christian nasceu sem os olhos. Ele foi vítima de um defeito congênito raríssimo. Sabe-se apenas de 50 casos no mundo inteiro. Seus pais são evangélicos. Mais uma perguntinha. Você acha normal ter rins só de um lado? Geralmente a gente tem um rim de um lado e um rim de outro. Eu não. Mas eu tenho 2 rins de um lado só, do lado direito. São chamados rins ferradura. Ou seja, eu sou anômalo com relação a rins. Te pergunto, mais uma vez, você acha normal ou comum um ser humano com um ramo do coração bloqueado? Eu não. As pessoas geralmente nascem com todos os ramos do coração normal, livre. No entanto, no meu caso, um ramo está bloqueado desde o nascimento. Ok? O que são todas essas coisas para você? O que são? O que são? Para mim, anomalias, deformações e desordem como resultado do pecado que entrou no mundo. Que mais? Que mais? Mulheres agora podem nascer com pênis no meio das pernas. São as hermafroditas. O oposto pode acontecer também com os homens. Temos também os assexuados. São pessoas que não gostam e não fazem sexo. Você sabia? Esse mês, agora de outubro de 22, eu li numa revista especializada sobre assuntos de crianças que um menino nasceu sem o pênis lá no Irã. Eu vi também um outro caso de um menino com 2 pênis no Uzbequistão. E daí? O que você tem a dizer sobre isso? É normal? Deus nos criou assim, com todas essas anomalias? Ou isso é resultado da queda de Adão e Eva? Isso tinha no paraíso, de acordo com Gênesis 1 e 2? Tinha? Existia essas anomalias, essas desordens? O que você acha, meu querido? E o que você vê depois de Gênesis 3? O que você vê? Veja bem, essas anomalias, deformações e desordens afetam não só o ser humano, eu e você, afetam também a natureza, o mundo animal, como diz Paulo, eu li o texto para você. Como vocês sabem, nós temos animais com 2 cabeças, cachorra que nasceu surda e cega, sem uma das patas. A gente tem bezerro com 2 cabeças, cego, com patas dobradas. Faça uma pesquisa aí na internet, ou bata um papo com um veterinário, com um zootecnista, pelo amor de Deus. Ou então, vai visitar uma fazenda, vai na floresta, pelo amor de Deus. Tá bom? Veja isso. Um levantamento feito por biólogos
concluiu que nem todas as espécies da Terra se enquadram em macho e fêmea, masculino e feminino. Sim, senhor, muitas espécies têm comportamento homossexual. Você acredita? Você já viu? Eu já vi. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela disse que tem um galo que ele é gay. Sim, e esse galo gay chamou a atenção de muita gente, fez sucesso, todo mundo queria ver o galo gay. E aqui eu gostaria de fazer algumas observações muito importantes, viu, meu amigo? Veja bem, se a homossexualidade é uma safadeza, uma escolha, uma sem vergonhice do ser humano, já que ele foi o gay escolheu ser gay, ser homossexual, conforme diz os líderes evangélicos, como fica então a situação dos animais e aves que são homossexuais? Já que eles agem por instinto natural e não pela razão, como o ser humano. Como é que fica? Como é que fica? Seriam os animais e as aves gays também safados e sem vergonha? Quer dizer então que um porco gay é sem vergonha? Ele escolheu, o porco, você já pensou um porco escolhendo ser gay? Como o galo aí da minha amiga seria um safado, porque ele escolheu ser gay. Um gavião, uma porca, já imaginou? Eles escolheram ser gay. Como é que fica agora isso daí? Você já pensou nisso? Será que todos, porca, porco, galo, gaviões, escolheram, usou a razão para serem gays? Responda essa. É a pergunta de $1 milhão. É a pergunta. E ainda, seria possível que esses animais e aves pudessem voltar, então, a ser héteros? Já pensou? Será que uma oração, já que o pessoal está orando aí por armas, né? Orando para a pessoa deixar de ser gay, será que uma unção aí desse pessoal, desses pastores, uma unção com óleo, faria com que esse galo, as porcas, os bezerros, as aves deixariam de ser gay? Ou será então que esses animais, essas aves, foram amaldiçoados por Deus para serem gays? Pense sobre isso, pense sobre isso. Continuando, eu não aguento. Veja bem, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 2016, no capítulo 9, sobre pecado e suas consequências, no tópico 6, sobre a corrupção total do gênero humano, diz, abre aspas, a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito, fecha aspas. E isso vai ser assim com todas as outras declarações de fé das igrejas evangélicas e cristãs no Brasil e no mundo inteiro. Então, eu faço aqui umas perguntinhas para você que não querem calar. Primeira, houve uma mudança radical depois de Gênesis 3 ou não? Sim, houve. É o que afirmam as declarações de fé. Você viu as teologias, doutrina, ok? E a prática da existência humana é como o sol do meio-dia. Não dá para negar, né? Não dá para negar. Agora, se não houve uma mudança entre Gênesis 1 e 2 e depois Gênesis 3, Deus então deveria ser um diabo por criar um mundo assim, né? Com defeitos, cego, aleijado e tudo mais. Né? E a cruz perderia sua razão de ser. Sim. Que Deus é esse que manda o seu filho morrer se as pessoas não podem ser salvas? Pense nisso, ok? Segunda pergunta. Essas mudanças afetaram a totalidade do ser humano ou não? A Declaração de Fé da Assembleia de Deus diz que afetou o corpo, a alma e o espírito.
né? E aí eu digo físico, mental e emocional. Claro que afetou. Homens e mulheres têm muitos problemas mental, emocional e também na área sexual. Pelo amor de Deus, é só perguntar para os ginecologistas, os terapeutas, os psicólogos. É o que mais tem, os consultórios estão cheios. E os problemas é área sexual, área sexual. A começar, dê uma olhada para você. O que você acha de você? Onde estão os grandes problemas da humanidade? Na sexualidade. Terceira pergunta. Se essas mudanças afetaram a totalidade do ser humano, por que não poderiam afetar a sexualidade? E, no caso, a pessoa ser homossexual? Veja que a ideia de Deus sobre a sexualidade humana foi deformada pela queda. E isso é claro, e todos os cristãos concordam, meu Deus do céu. Agora, por que quando se trata da homossexualidade, o pecado não afetou o ser humano? Por que não? Por que não? Qual a razão? Porque os líderes evangélicos dizem que a escolha, é preferência, tem a ver com o pecado da rebelião contra a criação divina e não como consequência do pecado, que também afetou o cego, o aleijado, o mudo, paralítico. Pense sobre isso. Pense sobre isso, ok? Agora, por que eles dizem isso? Eu já disse lá no episódio 1, vai lá, assista se você não assistiu, desta série, eu disse que tem a ver com a área sexual, que esse sempre foi o grande problema da igreja desde quase 2000 anos. Tá bom? E eu não vou repetir aqui, tá ok? Estamos terminando, vamos fazer um resuminho aqui do episódio 3. Perguntamos se a homossexualidade tem fundamento ou não. E a gente viu que tem sim, pois a gente tem a presença de homossexual em todas as culturas da Terra, só não tem homossexual no paraíso. E vimos que depois da queda, como consequência do pecado, temos a presença de essas anomalias, deformidade e desordem, não só na natureza criada, mas em todos os seres humanos. E demos exemplos aos montes para vocês, não foi? Então, meu querido, diante de tudo isso, fica bem claro a possibilidade de que a homossexualidade tem fundamento. Você não acha? Para você, a homossexualidade, depois de tudo isso que a gente viu, tem fundamento ou não? Eu não estou perguntando se nasceu gay ou não, eu estou perguntando se tem fundamento ser homossexual. Não entende assim? Quem não quer. E se você não quer, fique na paz, ok? Deus abençoe você, tá bom? Veja bem, devido à importância do tema, do assunto, se a homossexualidade tem fundamento ou não, a gente vai continuar, eu vou fazer uma segunda parte no próximo episódio, e aí eu vou aprofundar um pouquinho mais, nós vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre o assunto, porque nós vemos lá Gênesis, a queda, a história humana, não é? E agora a gente vai dar uma olhadinha e ver o que Jesus diz sobre o assunto. Então, até o próximo episódio da série Os Evangélicos e a Questão Gay. Deus abençoe vocês todos. Compartilhe. Tem muita gente sofrendo, pelo amor de Deus. Deus abençoe muito você. Assista os outros episódios 1 e 2, tá bom? E olha, sem raiva e sem ódio. Deus é amor e Jesus é o príncipe da paz. Tchau!